Boa tarde, pessoal. Alguém estiver me ouvindo, por favor, me dá um ok. Boa tarde. Boa tarde, Derek. Bom, vamos começar aqui o treinamento. Hoje vai ser um treinamento voltado à parte do estoque, tá? O Felipe. Então, pessoal, vamos começar, tá? Vou digitar aqui meu login de acesso. Opa, beleza. Opa. Então, vamos lá. Certo, pessoal, antes da gente começar aqui, né, vamos dar uma revisada ali de algumas informações do estoque que tem lá no cadastro do produto, tá? Então, vamos abrir na opção de produtos. Vamos localizar aqui um produto, vou colocar aqui na pesquisa Coca-Cola. Localizei aqui a Coca-Cola lata 350 ml, vou abrir aqui o cadastro na opção editar. Certo. E aqui, a gente vai clicar aqui na aba avançada, tá? Então, nessa aba avançada aqui, tem alguns parâmetros que é bem interessante a gente dar uma revisada, tá? Primeiro parâmetro que a gente vai ver aqui é a quantidade mínima, né? Então, a quantidade mínima e a quantidade máxima é um parâmetro que vai ser utilizado aqui para essa gestão de estoque, tá? Então, por exemplo, aqui, né? O cliente ele quer ter uma margem mínima para ele atender os clientes. E no caso, se tiver abaixo desse mínimo, vai faltar produto, né? Então ele vai colocar essa quantidade, essa margem que é o mínimo que ele precisa ter do produto, né? Aqui nessa informação de quantidade mínima. Então, por exemplo, essa Coca-Cola aqui, no estabelecimento eu preciso ter pelo menos 20 unidades, né? Se eu tiver menos que 20, eu preciso comprar, né? Então eu posso colocar aqui essa quantidade de 20. E além disso, eu posso marcar também uma opção aqui que é notifica a falta do produto no estoque. Marcando essa opção, ele vai validar esse campo da quantidade mínima. E aí, no caso, quando atingir o mínimo, ele vai dar uma mensagem na hora da venda que o produto atingiu a quantidade mínima, tá? E além desse parâmetro que é a quantidade mínima, a gente tem aqui a opção da quantidade máxima, que é um meio termo, né? Então, se você tiver uma quantidade, por exemplo, sobressalente, você está com ali um capital ali investido que está parado, né? Então, você pode ter um parâmetro também ali, fazer um cálculo e chegar no meio termo, que é a quantidade que você precisa ter. Então, mais que isso também não é interessante, né? Então, você tem esses dois parâmetros aqui, certo? Então, inicialmente seria essas opções. E fora isso, a gente tem alguns tipos de produtos que a gente trabalha aqui para a gestão do estoque, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês um PDF com algumas orientações sobre alguns tipos de produtos que a gente tem aqui para a gestão do estoque, tá? Certo. Então, geralmente, a gente tem aqui o produto que é matéria-prima, que é um produto que a gente não vende, né? Geralmente ele só está lá para a gestão de quantidade mesmo, né? Então, a gente está usando o exemplo aqui do tomate, né? Então, tomate é um item que é uma matéria-prima e eu não vendo, né? Eu tenho um produto processado. Então, tem alguns exemplos aqui, por exemplo, massa, molho de tomate.
Aqui para exemplificar, a gente está usando um exemplo também aqui do molho de tomate. Então, por exemplo, aqui o molho de tomate, né? Eu preparo ele e faço uma gestão, no caso dessa quantidade, né, do molho de tomate. Então, por exemplo, quando eu preparo ali o molho de tomate, eu uso ele para parmegiana, para pizza, enfim. Então, eu quero controlar a quantidade de molho de tomate que tem, né, no estabelecimento que eu produzi. Então, é um tipo de produto que é processado, né? Então, no caso, ele pode estar marcado para venda ou não. E no caso, como que seria a composição dele, né? Ele é um item que é composto da matéria-prima, né? E aí, no caso, você pode deixar opcional, se vai vender ou não, tá? O produto composto. Então, aí no composto já seria o prato, né? O prato final, né? Então, por exemplo, parmegiana, né? No caso, ele é um produto composto, que aí, no caso, vai o molho de tomate, vai a carne, o queijo, certo? E aí, no caso, no momento que você vende a parmegiana, né, ele já dá baixa na composição, né? Então, a gente vai fazer alguns exemplos aqui, utilizando esse cenário aqui da matéria-prima, produto processado e composto, tá? E aí, no caso, tem um produto para revenda, que é um produto que tem uma gestão mais simples, né? Então, você compra ele pronto e vende ele pronto, tá? Então, vamos ver aqui como é que fica isso no sistema, tá? Então, o produto que é o tomate lá, por exemplo, né, que é a matéria-prima, né? Eu vou cadastrar ele normalmente, né? E aí eu posso classificar ele que ele é uma matéria-prima. Então eu vou no cadastro. Basicamente aqui eu deixo desmarcada essa opção de exibir na tela de vendas. Eu posso classificar que ele é do tipo de matéria-prima. E no caso, basicamente é isso. Eu não preciso me preocupar em colocar informações fiscais, nem configurações avançadas, nada do tipo, tá? Basicamente é um cadastro mais simples aqui, tá? E aí eu tenho aqui o molho de tomate. O molho de tomate, no caso, o molho de tomate já é um produto de fabricação própria. Eu que produzo o molho de tomate, tá? Então, fabricação própria. Tá aqui como unidade quilo. Tá classificado aqui na categoria de matéria-prima, que eu criei uma categoria chamada matéria-prima. E aí, no caso, eu tenho aqui a aba avançado. E na aba avançado, eu posso marcar que ele é um produto composto. Então, marcando essa opção aqui de composto, ele tem aqui essa aba de composição. E aí, nessa parte da composição, eu posso colocar a ficha técnica do molho, né? Então, ele é composto lá do tomate, dos temperos, do azeite, da água, enfim, você pode colocar tudo que compõe. No meu exemplo aqui, eu só coloquei, de fato, o tomate, tá? Então, por exemplo, para eu fazer 1 quilo de tomate, eu utilizo lá 800 gramas de tomate, né? O tomate matéria-prima, né? Então, coloquei tomate MT aqui. Então, se por acaso eu quiser alterar aqui, posso colocar a quantidade, 700 gramas, e ele vai calcular o custo com base em todos os itens que é lançado aqui. Ele vai carregar aqui o custo total do produto, tá? Vou colocar mais um item aqui, deixa eu ver. Sal. Custo do sal e o sal, porque eu uso 10 gramas de sal. Então, ele vai carregar aqui. No caso, o sal está sem custo, então eu trouxe zero, tá? Mas só para exemplificar, vai ser dessa forma que vai montar a ficha técnica, certo? E o detalhe é que aqui na parte do avançado, que você vai determinar como que vai movimentar essa composição aqui, tá? Então, se você deixar aqui no tipo de movimentação estoque simples, o que vai acontecer? No momento que você fazer a entrada do produto, então eu produzi 1 quilo de molho de tomate, aí ele vai dar a baixa aqui na composição. Então eu coloquei ali, fiz a entrada de 1 quilo de molho de tomate. O que ele vai fazer? Ele vai baixar do estoque 700 gramas aqui do molho de tomate e 10 gramas aqui do sal, tá? Então vai ser isso que vai acontecer.
No caso do item, o item processado aqui em si, né, o que eu vou produzir, sempre ele vai ser, não necessariamente, né, ele pode ser processado ou não, né, se você quiser ter essa movimentação da ficha técnica aqui, aí nesse caso, sim, aí você tem que colocar aqui que ele é composto, né, para que dê a baixa na ficha técnica, tá? Bom, e além disso, além dessa parte aqui do tipo de movimentação ser simples, eu tenho a opção da movimentação composta, tá? A movimentação composta, já aqui no nosso cenário, está na parmegiana, né? Então, deixa eu localizar aqui. Então, na parmegiana, eu deixei aqui como composto. Por quê? Porque eu vou preparar na hora o prato e aí ele vai dar baixa na composição. E aí, na composição, é que a gente pode colocar que ele é composto lá do molho de tomate, do queijo prato, do contrafilé, enfim. E aí, no caso, ele vai montar aqui o custo do produto, total do custo, né, com base aqui nos itens que foram inclusos, tá? E aí, na medida que eu vendi o produto, aí ele deu baixa, tá? Bom, ficou claro essa parte aqui do tipo de movimentação composto e simples? Alguém tiver uma dúvida, pode ir pontuando, tá, pessoal? Exatamente, Ian. No caso, sobre a sua pergunta, né? Vamos usar um outro cenário. Vamos supor que eu produzo hambúrguer, né? Então, o hambúrguer, né? Ele vai ser um tipo de produto que é o processado, né? Eu preparo, né? E aí, nesse caso, eu vou produzir, eu posso fazer a ficha técnica do hambúrguer, então, nesse cenário aqui, né? Eu vou fazer, vou cadastrar o hambúrguer caseiro, vou fazer a ficha técnica e eu vou colocar lá que o hambúrguer é composto ali da carne, né? Ou da carne moída, dos temperos, tudo que vai no hambúrguer. E aí eu vou produzir o hambúrguer, vou fazer 50 hambúrgueres. Aí, no caso, na hora que eu produzir esses 50 hambúrgueres, ele vai dar baixa na matéria-prima aqui, tá? E aí no meu estoque vai ficar lá 50 hambúrgueres, tá? Deu pra entender essa parte aí? A gente vai fazer alguns exemplos ali também, tá? Certo, pessoal. Então, eu vou prosseguindo aqui. Se alguém quiser pontuar alguma coisa, pode ir falando e a gente já vai esclarecendo, tá bom? Certo. Então, a gente viu até o momento que a gente deu uma revisada nessa parte aqui do cadastro, né? E aí, agora a gente vai fazer alguns exemplos aqui, tá? Bom, inicialmente aqui a gente vai aqui na aba de estoque e vai na opção administrar estoques. Então aqui a gente vai ter toda a movimentação de todos os itens que já tiveram alguma movimentação nessa listagem, tá? E aqui também você vai ter a opção do custo médio do produto, tá? Vocês provavelmente já repararam que no cadastro do produto não tem custo lá. O sistema ele trabalha com o custo médio, então ele sempre vai mostrar para você o custo médio do produto, né? Então, com base em todo o histórico do produto, né? Tudo que já entrou e no caso foi especificado o custo, ele vai calcular aqui o custo médio, tá? Então, sempre que o cliente quiser ver o custo do produto, vai ser aqui por essa tela que é administrar estoques, tá? Certo. Então, vamos fazer um exemplo aqui. A gente vai selecionar aqui um estoque. Então, vou colocar aqui estoque da loja. E vou colocar aqui entrada de estoque. Então, agora eu vou localizar aqui o produto. Então, tomate, quilo. E aí, no caso, eu vou fazer a entrada desse produto aqui. A gente vai ver depois ali uma situação que é a compra, né? Mas vamos usar aqui, citar um exemplo aqui que é uma movimentação de entrada. Eu comprei ali do produtor, não vou fazer a entrada de compra, eu vou só registrar que eu tenho aqui o estoque, né? Então eu coloquei aqui movimentação de entrada, tá? Então vou colocar aqui que eu fiz aqui, vou fazer a entrada de 10 kg de tomate.
e eu paguei lá, no caso, um custo de R$ 8, por exemplo. Então, coloquei aqui o tomate e salvei. Então, basicamente é isso. A parte de entrada de produtos, né? Onde é um ajuste ou uma saída, né? Por ajuste, basicamente vai ser isso. Eu vou colocar na opção da entrada, vou localizar o produto, por exemplo, Coca-Cola. Vou colocar aqui a quantidade que eu quero fazer a entrada. Posso apontar aqui o preço ou não e salvar. Feito isso, o item já foi feito aqui uma operação de entrada, tá? A gente pode localizar aqui o tomate para a gente visualizar a quantidade, tá? Então, tomate MT. Então, aqui ele estava com uma quantidade negativa aqui, né? Então, ele acabou mantendo aqui negativo, tá? Mas a gente pode ver um histórico aqui, um histórico, né? Clicando nesses 3 pontinhos aqui, ele vai mostrar aqui quanto que estava esse estoque, né? Então aqui a gente fez a entrada de 10 quilos de tomate e ele estava aqui menos 24,64. Aí depois que a gente entrou 10 quilos aqui, ele foi para 14,64, tá? Então, vale a pena observar então essa questão aqui da quando a gente for fazer a entrada do produto, se ele tiver negativo, né? Ele para você deixar ele positivo, você tem que fazer a diferença dele aqui, colocando a quantidade para suprir esse negativo, tá? Então, se eu quiser deixar aqui 10 quilos de tomate, eu tenho que pegar e colocar aqui 24,64, tá? Vou fazer um exemplo aqui. Então, fiz aqui a entrada. E aí, no caso, ele já atualizou aqui para 10, tá? Diferente do que a gente vai ver que é o inventário, tá? O inventário é um pouco diferente dessa parte de entrada, porque se o produto estiver negativo, o que ele vai fazer? Ele vai pegar e fazer automaticamente essa diferença e vai atualizar com base na quantidade que você informou do inventário, tá? Então, vale a pena a gente depois observar isso, tá? Então, fiz aqui uma entrada, tá? Vou especificar aqui uma outra situação que seria uma saída, tá? Então, vamos supor que eu tive uma perda do tomate, ficou amassado, por algum motivo vou ter que fazer a saída dele de 1 quilo. Eu vou localizar aqui o item e vou colocar aqui a quantidade que vai sair desse tomate, tá? Então vai ser 1 quilo aqui, eu vou salvar, pronto. Aí no caso ele vai abaixar aqueles da quantidade, tá? E tudo isso vai ficar aqui no histórico, tá? Nesses 3 pontinhos aqui tem o histórico e vai especificar aqui quando que foi em saída, quando que foi em entrada, tá? Tem um xizinho aqui que, se por acaso você quiser excluir a última operação, tá? Então, fiz ali a operação errada, quero voltar atrás ali, não era 1 quilo, era 2, posso excluir e fazer de novo, tá bom? Então, além disso, eu tenho a opção aqui de entrada, saída, tem a opção de transferência de estoque, tá? Então, para fazer transferência, você precisa ter mais de um estoque, né? Então, clicando aqui em transferência, tem estoque de origem e estoque de destino, tá? Então, para você cadastrar esse estoque, vai ser aqui na engrenagem. Engrenagem, estoques, tá? Então, aqui você consegue ter mais de um estoque, tá? O único detalhe é que para você ter mais um estoque, né? A questão da venda, ele sempre vai dar baixa em um único estoque, tá? Então, eu vou especificar no local qual o estoque que eu vou utilizar e ele na venda sempre vai dar baixa em um estoque. Então, por exemplo, se você tiver um almoxarifado para produto de limpeza, por exemplo, né? No caso, as saídas vai ser sempre manual, né? Então, você vai colocar, selecionar um produto e colocar que foi feito a saída de estoque, tá? Então, se for referente à venda, sempre vai ser o estoque que você vai apontar em um local, tá? Para você apontar o estoque que você vai utilizar, você vai aqui em locais, e dentro de locais, você tem aqui frente de caixa, e aqui você pode apontar qual estoque para frente de caixa, tá? Então, por exemplo, assim, eu tenho 2 locais, né? O estoque, eu tenho um restaurante e tenho um quiosque. E aí, no caso, os 2 locais vão utilizar o mesmo estoque, é o estoque central, por exemplo. Aí, no caso, eu posso especificar isso num estoque só. Ou se cada um tiver um estoque, né?
Você pode cadastrar dentro lá da parte de estoques. Cadastra ele aqui direitinho, né? Então é só colocar aqui no nome, colocar aqui a descrição, você imprime o comprovante de transferência, sim, e aí já vai estar disponível para você fazer as operações, tá bom? Só um minutinho, tá? Bom, pessoal, a gente viu aqui algumas operações de entrada, saída, né? Então, transferência de estoque, né? Depois que a gente cadastrou, tem ali a opção de transferência de estoque, estoque de destino. Então, por exemplo, vamos ver, deixa eu pegar aqui um item, vamos consultar aqui a quantidade primeiramente dele, tá? Coca-Cola lata 350 ml, aqui tem 6, e aqui no estoque central não tem nada, porque inclusive ele não está aparecendo aqui. Então, eu vou colocar aqui na transferência de estoque, vou transferir do estoque loja para o estoque central. Vou localizar aqui o item e vou colocar que eu vou transferir 10 unidades. Então, ele traz aqui uma opção para você fazer impressão do comprovante, tá? Se você quiser. E aí ele vai mover aqui a quantidade, tá? Então, utilizando o filtro aqui, ele vai ter aqui o estoque da loja e o estoque central, certo? Além dessa opção aqui, a gente tem a opção de ajustar estoque. Então, nessa opção aqui de ajustar estoque, a gente consegue fazer um ajuste de maneira geral, né? Então, da quantidade mínima, na mínima ideal, e da máxima ideal aqui do produto, né? Então, aquela opção que tem no cadastro, se você quiser, você pode fazer de uma forma mais simples aqui, que é já um campo já para você especificar de modo onde você consegue colocar em vários itens, né? Então, por exemplo, todos os refrigerantes eu quero colocar essa questão aqui do estoque ideal, né? O mínimo ideal e o máximo ideal, né? Então, vou localizar aqui a categoria de refrigerantes, ajustar estoque, e aí eu posso apontar aqui a mínima, né? Então, todos os refrigerantes eu vou deixar 10 aqui, o mínimo, e o máximo 50. Então, você pode fazer o preenchimento aqui. E além disso, você pode ajustar aqui o custo médio do produto, né? Então ele sempre vai calcular com base no histórico, mas por algum motivo você fez uma entrada e deixou o valor errado, e por algum motivo você quer ajustar esse custo do produto, você pode ajustar aqui, tá? Então aqui, por exemplo, a Coca-Cola, quero deixar o custo aqui 2,50. Posso apontar aqui, tá? E feito isso, eu clico aqui no salvar ajuste e pronto. Já foi ajustada aqui a quantidade mínima, máxima de todos os itens e o custo médio também, tá? Então, nessa tela aqui do administrar estoque, você vai conseguir consultar aqui as quantidades dos produtos, você vai conseguir aqui ajustar aqui quantidade mínima e máxima, consultar aqui o custo médio, ajustar também se for o caso, né? Consultar aqui o histórico do produto, você vai conseguir fazer as entradas, as saídas, né? Por ajuste, ou no caso, uma transferência. E além disso, né, você pode alimentar aqui uma produção, né? Então, por exemplo, lá,
eu fiz o molho de tomate, que a gente estava usando como exemplo, né? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui em entrada de estoque. Primeiramente, vamos dar uma consultada aqui, quanto que tá o tomate. O tomate aqui tá 9 quilos, né? E aí, no caso, eu vou alimentar a quantidade aqui do molho de tomate. Então, vamos supor que eu produzi 1 quilo. Então, eu vou especificar que eu tenho mais 1 quilo de molho de tomate. Vou colocar aqui molho de tomate e vou salvar. Vendo que ele alimentou aqui, né, a quantidade. E o que que ele fez? Já que eu produzi, ele abaixou do estoque aqui 800 gramas, que é o que a gente tinha colocado na ficha técnica, tá? Então aí meu estoque do tomate, ele foi para 8.200, tá? Bom, pessoal, tranquilo até o momento? Alguma dúvida? Certo, pessoal, então eu vou prosseguindo aqui. Bom, agora o próximo item que a gente vai verificar aqui é um inventário de estoque, tá? Então a gente vai clicar aqui no estoque, inventário de estoque. Então aqui ele vai mostrar os inventários que já foram criados, tá? Para a gente começar o inventário, a gente vai colocar aqui no novo inventário. Primeiramente a gente vai selecionar qual o estoque que a gente vai fazer o inventário, então, no caso o estoque da loja, e ele vai listar aqui todos os produtos, tá? Se você quiser pesquisar por um produto específico, você pode colocar aqui o nome dele. Você pode fazer filtros aqui também por categoria, ou no caso por tipo de produto, tá? Então, vamos supor que eu quero fazer inventário de matéria-prima. Posso filtrar aqui só a matéria-prima que vai aparecer aqui na listagem, tá? Certo. Então, vou utilizar aqui o categoria de refrigerantes, certo? E aí, no caso, eu vou colocar aqui as quantidades, tá? Então, basta eu inserir aqui as quantidades, tá? Vou colocar a quantidade de todos os refrigerantes que eu tenho. Certo. Preenchi aqui as quantidades, tá? Se eu quiser fazer o inventário de outra categoria, posso pegar, selecionar aqui as categorias, tá? Mudo aqui a categoria, não tem problema. Bom, terminei de fazer aqui a contagem, vou clicar aqui no salvar, tá? Então, fiz aqui o inventário. Quando você fazer aqui o inventário e clicar aqui no salvar, ele não atualizou ainda a quantidade, tá? Então, ele só vai atualizar a quantidade depois que você clicar aqui na opção visualizar. Então, no visualizar, você vai conseguir ver aqui se teve alguma diferença, né? Então, por exemplo, aqui, Budweiser, né? A quantidade atual do sistema estava menos 72. Então, a quantidade que foi contada foi para 50, né? Então, a pessoa que estiver gerindo aqui essa parte do estoque, né? Então, vamos supor que um funcionário fez a contagem e uma pessoa responsável aí por dar o ok final aí, ela vai avaliar, ela vai verificar que essas diferenças, né? Então, por exemplo, aqui a Coca-Cola, ela estava 23, eu contei que tem 10, então você vai enxergar que teve uma diferença, né? Então, se por acaso, será que foi contado direitinho? Você pode pegar, avaliar se foi contado corretamente, fazer novamente a contagem do item que deu a diferença, né? E aí, validou que está tudo certo aqui, você pode enviar o ajuste, tá? Então, clicando aqui na opção de enviar ajuste, agora sim o ajuste foi realizado com sucesso. E aí, por exemplo, aqui a Coca-Cola, ela foi aqui do -4 para 10 unidades, tá? Então, a gente enxerga isso utilizando lá o administrar estoques, filtro produto, e agora a quantidade está 10, tá? Então, se minha quantidade estiver negativa, né, ou está maior do que eu contei, não preciso me preocupar. Quando você faz o ajuste, ele vai ajustar com base na quantidade que você informou na contagem. Se por acaso tem alguma coisa errada ali no inventário, você pode editar ele também antes de fazer o envio do ajuste, tá?
Então, o inventário sempre vai ficar aqui nessa listagem, vai especificar aqui qual foi o usuário, né? O estoque, o horário, e aí abre essa possibilidade aqui para você visualizar, tá bom? Certo, então recebi aqui uma pergunta sobre a quantidade de zero, né? No caso, o sistema realmente ele vai passar, tá? O que existe de recurso no momento, né? Fazer a notificação, né? Então, por exemplo, quando eu habilito a opção de notificar a falta do produto no estoque, eu posso deixar, por exemplo, zero ali, né? No caso, quantidade mínima zero, e ele vai dar um alerta para você, tá? Mas o sistema ele não bloqueia no momento item zerado, tá? Ele só tem a possibilidade de marcar ali a opção de notificar falta do produto, tá? Bom, pessoal, tranquilo aqui o inventário? Alguma dúvida? Eu vou avançando aqui. Próximo item aqui que a gente vai verificar é o estoque ideal, tá? Então, aqui na engrenagem a gente tem uma opção que é estoque ideal. Estoque ideal é uma quantidade que você pode deixar parametrizada que é ideal para uma situação. Então, por exemplo, assim, vamos supor que você tem um feriado, né? Um feriado, eu vou ter que ter uma quantidade específica para atender aquele feriado, né? Ou vou ter um evento, vou ter uma quantidade de estoque específica para atender aquele evento. Ou até mesmo eu posso especificar uma quantidade ideal para cada dia da semana. Então, segunda-feira eu tenho que ter uma quantidade de hortifruti, na terça tem que ter uma outra quantidade, no final de semana tem que ter uma quantidade maior. Enfim, tem várias situações que dá para utilizar esse recurso, tá? Então, vamos fazer aqui um exemplo. Vou colocar aqui na opção novo. Vamos supor que a gente vai criar aqui um evento, né? A gente vai ter um evento que vai ter um estoque diferenciado, que é o feriado do Dia dos Namorados. Eu sei que o restaurante vai estar cheio, vai ter que aumentar a quantidade de bebidas, enfim, quantidade de produtos. Então, eu vou criar o estoque ideal para esse evento, tá? Então, eu vou colocar aqui no feriado do Dia dos Namorados. Então, aqui é só colocar aqui a descrição, tá? Não tem segredo. E agora a gente vai abrir aqui a opção estoque ideal produto. Então, nessa opção aqui, eu vou escolher o estoque, vou colocar aqui o estoque ideal, e aí eu posso selecionar as categorias, tá? Então, por exemplo, aqui, cervejas. Então, para o Dia dos Namorados, a minha quantidade de cerveja tem que dobrar, por exemplo, né? Então, aquele parâmetro que eu tenho lá no cadastro, que é 50 unidades o máximo, né? Já não vai servir para o estoque ideal para esse evento, né? Então, para eu atender esse evento aqui, eu vou ter que colocar uma quantidade diferenciada. Então, por exemplo, aqui, para esse evento, eu vou ter que vou ter que ter 100 unidades de cervejas aqui, ó. Budweiser, 100 unidades da Heineken, e aí refrigerantes. Os refrigerantes também aqui vai ter que ser 100 unidades de Coca-Cola, 50 de Coca-Cola Zero, 50 de Fanta, garrafa d'água 50 e assim por diante. Vou colocar aqui tudo 50. Tá? Então, eu vou colocar essa quantidade aqui, mas vamos supor assim, por exemplo, né? Eu tenho uma quantidade de hortifruti, né? Então, eu tenho que ter lá tomate, eu tenho que ter os temperos, uma quantidade bem específica, né? Para cada dia da semana. Você pode fazer isso para cada dia também, tá? Não tem problema. Fiz esse parâmetro aqui e salvei, tá? Então, esse parâmetro aqui a gente vai utilizar para essa próxima etapa aqui, que é o estoque pedido, tá? Então, para você fazer os pedidos de compra, eu vou colocar aqui na opção novo pedido, vou selecionar aqui qual é o estoque, estoque da loja, vou colocar aqui a descrição, compra para feriado. E aí eu vou especificar aqui os produtos, tá? Então, vamos especificar aqui, por exemplo, cervejas,
e refrigerantes. Então, aqui no caso, eu vou precisar comprar cerveja e refrigerantes. E aí, no caso, eu listei aqui os itens. E no caso, eu quero fazer esse pedido, né? Então, esse pedido, eu vou conseguir visualizar aqui a quantidade que eu tenho de cada produto, tá? O que tiver abaixo do mínimo aqui, eu tenho como filtrar, né? Então, por exemplo, eu quero filtrar só o que está abaixo do mínimo. Então, ele vai aparecer aqui em vermelho, né? E aí eu vou colocar aqui o quanto que eu quero comprar, tá? Então, aqui vai estar visível aqui essa opção do estoque mínimo e ideal. Então, por exemplo, aqui, a quantidade desse item aqui é 10. E aí, no caso, eu quero uma quantidade meio termo aqui de Coca-Cola, né? Então, eu vou comprar aqui 20. Então, eu vou especificando aqui a quantidade que eu quero comprar, tá? Para você fazer um pedido de compra, tá? E assim por diante. Você vai preenchendo aqui e ele vai montando aqui o pedido, tá? Um detalhe, né? Então, por exemplo, aqui, eu utilizei esse parâmetro aqui do meio termo, né? Mas vamos supor que eu quero utilizar aquela opção do estoque ideal, que aqui a gente tinha configurado anteriormente, né? Então, eu tenho que colocar aqui a opção somente abaixo do ideal. Primeiro, eu tenho que apontar aqui o estoque ideal, né? E aí eu posso colocar aqui, ó, somente abaixo do ideal. E quando eu faço isso, ele já preenche aqui a quantidade ideal para eu fazer a compra, né? Então, por exemplo, para eu atender lá 100 unidades, né, da Budweiser, ele está informando que eu preciso comprar aqui 50. Para eu atender aqui a 100 unidades da Coca-Cola, ele está informando que eu tenho que comprar 90. E assim por diante. Ele já traz aqui como uma sugestão de compra já preenchido aqui as quantidades, tá? Então tem essas possibilidades aqui no pedido. Fiz aqui o preenchimento. Vou colocar aqui na opção salvar pedido. Então ele vai trazer aqui o pedido de compra com a data, nome do usuário. Se eu quiser fazer a impressão, clico aqui no imprimir e imprimo aqui uma listagem dos itens que eu quero estar disponibilizando aí para a pessoa responsável para a compra, tá? Então, o pedido de compra basicamente é isso. Pessoal, alguma dúvida aqui nessa parte? Certo, então vamos avançando. Certo, pessoal, então a gente já viu aqui a parte do estoque. E agora a gente vai entrar aqui para a parte de compras, tá? Então, dentro de compras aqui, a gente tem aqui a possibilidade aqui de registrar a compra e cadastrar também o fornecedor, tá? O fornecedor a gente já viu no treinamento de cadastro, como é que cadastra, né? Mas aqui é bem tranquilo, só colocar aqui na opção novo e as informações aqui do fornecedor, tá? Então, a gente vai clicar aqui na opção novo, vai selecionar aqui o fornecedor. Se for o caso, você pode cadastrar na hora aqui também, clicando no botão aqui do mais. Então, eu vou selecionar aqui um fornecedor. Vou selecionar aqui qual o estoque que vai ser feito essa entrada. Então, vai ser no estoque da loja. Posso colocar aqui referência. Referência aqui é qualquer informação que consiga localizar essa compra, tá? Então, no caso, por exemplo, se eu tiver o número da nota fiscal, posso colocar aqui o número da nota, número do cupom, enfim, você que determina aqui, tá? Então, vamos supor que a nota é 123. Posso pôr aqui essa referência. Os dias que demora para ser feita a entrega. E aqui os itens, tá? Então, por exemplo, comprei Coca-Cola. Vou inserir aqui Coca-Cola. Fanta. Certo. Vou apontar aqui os produtos, vou inserir quantidade, tá? Então, comprei aqui foi 12 unidades, um valor de R$ 2. Comprei aqui 6 unidades, no valor de R$ 1,98. E assim por diante, tá? Vou colocar aqui que eu comprei 10 unidades, no valor de R$ 5. E aí, no caso, ele vai carregar lá no final o total. E aqui eu vou informar aqui as condições de pagamento desse total. Então, aqui, por exemplo,
esse pagamento foi parcelado em 2 vezes. Posso colocar aqui que foi 2 vezes. Foi à vista. Eu posso marcar aqui quitado, tá? O quitado aqui tem um detalhe que ele não vai lançar financeiro. Ele entende que aqui, se você marcou quitado, ele já está pago e não vai mencionar pagamento no financeiro, tá bom? Então aqui eu vou colocar aqui que foi pago em 2 vezes. Ele vai gerar aqui 2 parcelas, tá? Eu vou colocar aqui qual categoria de lançamento financeiro. Fornecedor de bebidas, conta, Itaú e o local que vai ser lançado essa conta. Certo? Posso colocar aqui uma observação também. Compras para feriado, por exemplo. Fiz isso, preenchi tudo aqui a compra. Posso clicar aqui na opção salvar. E pronto, meu estoque já alimentou. E aí, no caso, o financeiro também, referente à nossa nota fiscal, foram as 2 parcelas, né? Vai alimentar também, tá? Então, essa etapa que a gente fez aqui foi a etapa manual, tá? Então, a gente clicou aqui na opção novo e fez manual. Fora isso, o sistema tem também a possibilidade de fazer a importação das notas, tá? Então, a importação das notas é o manifesto do destinatário, né? Onde ele vai lá no Cefaz, verifica tudo que foi emitido para o CNPJ do cliente e vai mostrar ali todas as notas que foram emitidas e a partir dali mesmo ele consegue fazer essa importação, tá? Eu não vou conseguir mostrar isso daqui porque é no meu ambiente de teste, mas eu vou mostrar aqui a tela de como é que é essa tela de importação. Tirei um print aqui para a gente visualizar juntos, certo? Então, quando a gente clica ali na opção de importar notas, né, ele vai abrir uma telinha dessa daqui, ó, onde ele vai mostrar ali todas as notas que foram emitidas para esse cliente, tá? E aí, nesse caso, o que esse cliente vai precisar fazer? Ele vai precisar, primeiramente, colocar na opção dar ciência. Essa opção dar ciência, você está informando para o fisco que você tem ciência de que esse fornecedor ele fez uma nota para o seu CNPJ. Então ele tem uma validade também aí de segurança, né? Então você sabe ali tudo que foi emitido para o seu CNPJ, tá? Se tiver alguma coisa de errada, você vai ver ali que, no caso, o fornecedor fez a nota ali indevidamente para você, tá? Então, a partir daqui, a partir desse momento, né, que apareceu aqui as opções, né, você vai primeiramente colocar aqui dar ciência, e depois que você deu a ciência, ele vai deixar você fazer a importação, tá? Então, depois que você fez ali, clicou na opção importar, eu vou mostrar aqui um exemplo importando aqui um XML, tá? Então, vou colocar aqui no importar XML, vou localizar aqui o XML e vou colocar aqui no abrir. Certo? Então, eu cliquei ele no importar. Ou, no caso, eu fiz a importação aqui no XML. Primeiramente, o que ele vai precisar fazer aqui é localizar os produtos. Então, por exemplo, aqui, o shimeji branco, né, que é o item aqui que tem nesse XML, ele vai pedir para você identificar qual que é o shimeji aqui cadastrado no seu sistema. Então, por exemplo, se você tem outra nomenclatura aqui, você vai localizar ele com a na nomenclatura que você cadastrou, tá? Então, aqui é shimeji. Então, no meu caso aqui tá igual. E ele vai criar um vínculo, tá? Isso ele vai pedir na primeira vez. Então, vamos buscar aqui cogumelo. Certo. Então, eu fiz aqui a localização desses produtos, ele vai permitir dar continuar, tá? E aí, nesse caso aqui, eu vou apontar aqui o nome desse fornecedor. Então, apontei aqui o nome do fornecedor. Qual o estoque que vai ser feita a entrada? Estoque da loja. Os dias para entrega, vou deixar aqui um. E aqui os itens ele já trouxe. Ele já trouxe os itens com a respectiva quantidade que está na nota e o valor que está na nota, tá? Então já trouxe aqui tudo preenchido. Então, numa situação onde tem ali dezenas de produtos, né? Para facilitar, isso já ajuda bastante, né? Você pode ali importar e, no caso ali, importar notas, ele já vai ficar ali. Às vezes o fornecedor nem entregou a nota, né? Você já sabe ali a nota que vai chegar, você pode pegar e se antecipar ali quando o fornecedor chegar com a mercadoria, tá? Certo.
Então aqui ele já trouxe preenchido aqui os produtos, né? Agora o que eu vou precisar para finalizar aqui, colocar aqui as condições de pagamento, né? O pagamento vai ser aqui à vista. Categoria para financeiro. Certo. Então, terminei aqui de colocar aqui as condições para pagamento. Eu já posso finalizar aqui, tá? Clicando na opção salvar. Feito isso, já foi feita a entrada da quantidade e alimentou já financeiro também, tá? Então, a importação do XML, basicamente assim, e a importação da nota também vai ser dessa forma ali, tá? Tranquilo essa parte aqui, pessoal? Alguma dúvida? Bom, aqui em compras também tem uma possibilidade aqui, que é exportar para o Excel, né? Então, por exemplo, aqui, eu quero filtrar tudo que eu comprei no mês aqui de mercadoria e eu fiz a entrada. Eu posso filtrar aqui a data da compra. E tem uma opção aqui também para gerar Excel. Essa também é uma forma de gerar um relatório aqui de todas as compras que foram feitas aí durante um período, tá? Certo. Então, a gente viu ali a opção de compras, tá? Aqui em fornecedores, né? Em compras fornecedores, você tem a possibilidade também aqui de visualizar os produtos já comprados, né? Aquele fornecedor. Então ele deixa aqui um histórico para você, mostra aqui a data da compra e valor também que você pagou, né, nos itens, tá? Então, eu estou negociando preço com um fornecedor, quero ver algum parâmetro do histórico, né? Basta abrir lá compras, fornecedores, e aí, quando bem tranquilo, já está aqui essas informações, tá? Certo. Então, para a gente finalizar, a gente tem uma opção também de visualizar aqui o relatório referente de estoque. Fica aqui em relatórios de estoque. Então, no relatório de estoque, né, ele vai mostrar aqui todas as movimentações que houve de estoque, tá? Então, você pode filtrar aqui um período. Você tem aqui uma opção de filtros. Então, você pode ver isso de modo agrupado, pode ver isso de modo detalhado. Os tipos de movimentação, se você quiser ver, por exemplo, só o que foi entrada, só o que foi saída, só o que foi transferência, só o que foi perda, desperdício, tem como visualizar. Então, por exemplo, quero ver tudo que teve de entrada, né? Eu coloco aqui o filtro e ele vai listar aqui tudo que teve de entrada na data de hoje, tá? No caso, se você quiser visualizar a transferência, aqui também vai permitir. Pode filtrar, se você quiser ver um histórico de um produto, né? Todas as movimentações detalhadas, né? Você vai localizar o produto aqui. Vai filtrar aqui um período, né? E você pode deixar detalhado. Então ele vai mostrar aqui todo o histórico também do produto, tá? E aqui no caso tem a possibilidade de gerar um Excel, tá? E além disso, por exemplo, eu quero visualizar ali por tipo de produto, né? Então, por exemplo, eu quero saber ali o que teve de matéria-prima que teve movimentação. Posso filtrar. E ele vai listar aqui tudo que teve de movimentação de matéria-prima do período que eu filtrei, tá? Então aqui esse relatório ele traz uma série de informações, traz informações sobre custo, sobre o valor total. Então tem a opção também de gerar Excel, tá? E para a gente finalizar aqui, existe uma possibilidade aqui também que é no frente de caixa, que é lançar o desperdício. Às vezes o operador de caixa, né, cai na operação, né, de vendas, lá caiu um item no chão, um item amassou a latinha, aconteceu alguma coisa e precisa tirar esse item do estoque, né? Não tem essa possibilidade que aqui em caixa
perda, desperdício. Então, vai localizar aqui o item, vai informar ali a quantidade, pode colocar aqui uma observação, tá? E aí, ele vai pegar e vai fazer essa saída desse item, tá? Então, basicamente é isso, tá? Pessoal, nosso treinamento de hoje basicamente é isso, tá? Alguém quer pontuar alguma coisa para a gente finalizar? Então, pessoal, tem uma dúvida aqui. E no caso, o desperdício ele só vai aparecer realmente no relatório de estoque, tá? Vendas não, tá bom? Certo, pessoal? Alguém quer pontuar mais alguma coisa para a gente finalizar? Certo, então eu estou encerrando aqui a reunião de hoje, tá? Agradeço a atenção de todos, tá? Até a próxima.